Olá a todos! Nesta aula vamos aprender sobre o Node Vertex Normal Workspace. A cor vermelha representa geralmente um Node de entrada. Isso significa que ele está recebendo informações de outro lugar no gráfico ou de uma propriedade externa do material e nos dá pelo seu output. Nesse caso, estamos recebendo a informação das normais dos vértices no espaço do mundo. WS se refere a Workspace. E existem 4 tipos de espaços nesse sistema: World Space, Object Space, Camera Space e Tangent Space. Veremos os outros tipos nas futuras aulas. O World Space se refere a um sistema de coordenadas fixo e constante, pois temos a origem do mundo nas coordenadas 0, 0, 0 e esse valor não muda. E sobre o Vertex Normal, imagine um objeto 3D em um jogo ou aplicação. Cada ponto ou vértice que define a forma desse objeto possui uma direção específica que indica como a superfície se inclina naquele ponto. Essa direção é chamada de normal. Quando falamos de Normal World Space, estamos nos referindo à direção dessa normal em relação ao mundo 3D inteiro, ou seja, é um sistema de coordenadas global. Vamos entender. Vou conectar o Node à cor. Isso vai nos ajudar a analisar a informação que ele está nos dando. Assim você pode ver imediatamente que tudo fica um pouco colorido, mas é porque temos 3 informações misturadas aqui. Cada vértice possui uma normal, que é uma linha perpendicular à superfície naquele ponto. Essa normal é representada por 3 valores, x, y e z. Ao conectar a normal na cor, o valor x é utilizado para determinar a quantidade de vermelho, o valor y para o verde e o z para o azul. Vou alterar o objeto para cubo e vemos que as cores ficam mais sólidas, pois nesse caso é só um vértice por lado. E essa informação é bem útil. Eu sei que essa parte de cima pois está na cor azul. O interessante é que podemos obter apenas as informações dos vértices que estão apontando para cima utilizando Mask ou Split Components. Ao conectar o canal azul, podemos visualizar melhor nessa escala cinza. Temos 1 em cima, 0 quando aponta para o lado e -1 apontando para baixo. Na esfera que tem mais vértices, conseguimos visualizar a transição melhor, 1, 0 e -1. O mesmo vale para os outros canais, se caso quiser obter apenas a lateral do objeto. Agora vamos começar a entender como podemos utilizar essa informação. Uma maneira muito interessante de uso é utilizar esse valor como uma máscara para mesclar entre 2 texturas ou algo assim. Por exemplo, podemos fazer um sistema de shader procedural onde teremos determinadas texturas aplicadas apenas no topo. É uma técnica muito útil para o level design. Consigo reutilizar um mesh em diferentes posições. No topo do mesh poderia ter neve, areia, grama ou o que quiser. Por exemplo, vou pegar uma textura de rocha e outra de musgo para misturar utilizando o Lerp. E vamos utilizar o canal B do Vertex Normal Workspace como alpha. Mas para podermos ter um controle da linha de transição, vamos adicionar valores, que irá servir como um offset. E multiplicar por um parâmetro para controlar o tamanho do intervalo ou a suavidade da transição. E antes de conectar o alpha do Lerp, vamos saturar o valor, pois o intervalo de valor que vem do Vertex Normal Workspace é de -1 a 1. Então se colocarmos diretamente no alpha, irá extrapolar para baixo, causando esses artefatos imprevisíveis. Quando saturamos, limitamos o intervalo dos valores para ficarem entre 0 a 1. Agora sim, temos a camada de rocha por baixo e musgo por cima. Para inverter é só trocar a ordem. Ou se quiser material só na lateral, é só utilizar outros canais para a máscara. Vou criar uma instância desse material para alterar esses parâmetros em tempo real. Vou aplicar nessa pedra. E agora podemos ver que posso girar o mesh e a parte do topo sempre vai ter musgo. E podemos facilmente ajustar o local melhor para a transição e a suavidade. Só ajustar de acordo com o seu modelo. Isso é bastante útil, é utilizado o tempo todo para ajudar no level design. Para incluir outras texturas nessa mistura, é só repetir o mesmo processo e conectar a mesma máscara aos alfas.
Dessa forma conseguimos misturar todas as texturas utilizando o canal B do Vertex Normal World Space no alpha dos Slurps. Para saber mais sobre os nodes Slurp, Saturate e a matemática envolvida nos shaders, não deixe de checar ou rever as aulas anteriores. Vai ajudar a entender melhor. Então, outra coisa legal que podemos fazer com isso é que podemos utilizar com o input do World Position Offset para modificar o mesh em qualquer direção ou na mesma direção da máscara. Por exemplo, vou pegar o mesmo valor do Saturate, multiplicar por um parâmetro, vou chamar de Up. Se eu conectar diretamente no World Position Offset, irá afetar as 3 direções. Para alterar apenas para cima, vou criar o node Make Flow Tree e plugar ao Z. Agora é só conectar e testar. Certinho, assim além de podermos criar esse efeito procedural ao girar, podemos criar um efeito onde vai acumulando algum material no topo das coisas. Todos os parâmetros podem ser alterados em tempo real durante o jogo ou projeto através de programação Blueprint ou até mesmo no Sequencer. Outra coisa que também é possível seria aplicar alguma animação apenas na área da máscara. Por exemplo, vou multiplicar os valores por um time consign e conectar o World Position Offset. Dessa forma, apenas a área da máscara está sendo afetada pela animação. E também podemos não utilizar a máscara e fazer o efeito de expansão no mesh inteiro. Temos um bom controle aqui, dá para criar bastante efeito interessante e criativo. Façam experimentos, no decorrer das aulas veremos mais exemplos de utilização. Espero que tenha dado para entender os conceitos aplicados nessa aula. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima. Valeu!